Olá pessoal, venho trazer aqui mais uma aula de Excel com assunto de gráficos, né? Onde eu vou mostrar como criar um gráfico de colunas, né? Com metas variáveis, né? Então observem que eu tenho aqui o meu gráfico, onde eu tenho a meta, né? As metas do mês aqui no rótulo, né? Aqui no eixo, né? No eixo X, eu tenho a meta e o mês correspondente. Cada coluna vai ser o meu faturamento e as linhas vermelhas são as minhas metas, que são variáveis. E aí neste gráfico, se eu vier aqui e mudar a minha meta, por exemplo, aqui no mês de janeiro, né? Se eu mudasse a minha meta para 150 mil, observem que ao pressionar Enter, a minha linha da meta ela desce, ó. E também muda aqui no meu eixo X o valor da meta, né? E se eu for lá e voltar o valor, né? Por exemplo, para 200 mil, né? Automaticamente a minha linha também ela vai subir. Isso para cada mês, né? Ao invés de eu ter uma linha única, né? Eu vou ter uma linha de meta para cada mês. E aí a gente consegue visualizar, né? Quais os meses que foram atingidas as metas ou não, tudo bem? Então, antes da gente iniciar, né, a criação desse gráfico, vou pedir a gentileza para vocês se inscreverem em nosso canal. Se vocês ainda não forem inscritos, se for a primeira vez, boas-vindas aí ao nosso canal. Se for a primeira vez que vocês estiverem assistindo nossos vídeos. Se já assistiram, já nos conhecem e puderem nos prestigiar, se inscrever no nosso canal, nós ficaremos muito felizes e isso nos ajudará muito. Cliquem no curtir. Curtam o nosso vídeo, ativem aí o sininho de notificações para saber quando tem vídeos novos. Nós lançamos aulas novas toda semana e várias dicas aí ao longo dos dias aí da semana também, tá? Deixem comentários, sugestões, dúvidas, né? Nos ajudem a continuar criando esses conteúdos aí dinâmicos, né? E assim compartilhar o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês. E vamos aqui à nossa aula. Então eu vou pegar aqui, vou na planilha 1, nós vamos começar a criar então o gráfico. Essa planilha eu vou deixar disponível o link na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e assim praticar, treinar, né, exercitar com esse exemplo aqui e depois aplicarem aí nas planilhas de vocês, tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar toda a tabela, vou selecionar aqui toda a minha tabela e vou criar um gráfico de colunas. Então eu vou lá no inserir e vou pedir aqui a opção de gráfico de colunas, ou então eu já poderia também criar aqui a opção de gráficos combinados. Eu poderia criar um gráfico de colunas com linhas, mas eu vou fazer o gráfico de colunas caso aí a maioria das pessoas não tenham aí o gráfico combinado dentro do Excel, né? Dependendo da versão. Aqui eu vou fazer da forma mais manual aí, passo a passo. Então, ó, eu vou criar aqui o meu gráfico, posiciono ele, faço o ajuste, ó, do tamanho e eu já estou com ele basicamente aqui criado. Então, a minha coluna azul é o meu faturamento e a coluna laranja é a minha meta. Vou limpar um pouco o gráfico, ó, vou tirar aqui o meu eixo Y de valores, vou dar um delete, vou clicar aqui na linha, vou também pressionar o delete. Então o título do gráfico eu posso colocar como faturamento de 2022, então eu posso colocar aqui o título, né? Faturamento de 2022. E agora, aqui a coluna da meta, que é essa laranja, eu vou precisar transformar ela em linha, para que eu possa ter os pontos e depois eu colocar aquelas linhas variáveis para cada coluna. Então, primeira coisa, vou clicar aqui com o botão direito sobre qualquer uma das colunas da meta. Vou vir na opção de alterar tipo de gráfico de série. E aí essa série eu vou transformar aqui, ó, meu gráfico, né? A minha parte aqui, ó. A coluna da meta eu vou transformar em linha. Vou pegar esse quarto tipo aqui, que é a linha com marcadores, e vou dar um OK. Pronto, ó. Observe que eu já tenho a linha com os pontos de cada posição aí da minha meta, né? Então eu vou só agora fazer a alteração. De que maneira?
Eu vou vir aqui no inserir, vou pegar aqui a opção ilustrações, formas, vou no inserir ilustrações, formas, vou pegar a ferramenta linha e aqui embaixo ou do lado, em algum local, eu vou desenhar uma linha. Então observe que eu vou traçar aqui uma linha, não muito grande, né? Mais ou menos, ó, que fica um pouquinho a mais da largura da coluna. Aqui em cima, no forma de formato, aqui na formatação da forma, com a linha selecionada que eu desenhei, eu vou mudar a cor dela. Então, por exemplo, eu posso colocar ela vermelha e também mexer um pouco na espessura dessa linha, ó. Coloquei uma espessura um pouquinho mais larga, ó. Agora que vem o nosso truque. Eu vou clicar aqui nessa opção dessa linha que eu desenhei, vou dar um Ctrl C, vou copiar essa linha pequena, vou clicar aqui na linha da meta dentro do meu gráfico, nesse marcador, ó. Ah, mas o meu eu não coloquei o marcador, não tem problema. É só clicar na linha, dar um clique na linha, né, do gráfico aqui, ó. Dá um clique na linha e dá um Ctrl V para ele colar. Ctrl V. Pronto, ó. Observem que nesse momento ele colou para nós, ó, a linha, né, que a gente tinha desenhado em cada ponto, né? Se eu precisar mudar, não ficou legal, aí eu tenho que vir aqui, ó, desenhar novamente, faço a alteração de cor, tamanho, copio, clico novamente em um dos pontos e colo, Ctrl V, para que ele faça a alteração. Por exemplo, eu posso colocar aqui a minha linha, vou até mudar a cor dela, ó. Vou colocar ela verde, eu quero essa linha verde. Olha lá, coloquei a linha verde, venho aqui, Ctrl C, copio, clico no ponto, Ctrl V. É assim que a gente muda a cor, se for necessário, tá? Posso mudar a cor da coluna? Posso vir aqui e colocar ela, por exemplo, amarela, ó. Aí eu tenho lá a minha meta, que é a linha verde, né? E a coluna amarela. Aí essa linha laranja não ficou legal. Então eu vou clicar nela, ó, na linha laranja. Venho aqui na opção de formatar e tiro o contorno, ó. Deixo sem contorno. E pronto, ó. Aí ele já tirou a minha linha. Não vou ter mais ela visível. Só os marcadores, né, que a gente colou. Aí essa linha que a gente desenhou aqui eu posso até eliminar depois que ela já está lá no gráfico. Agora eu clico na coluna amarela aqui, que é a minha coluna do faturamento. Venho no botão de mais. Aqui no rótulo de dados. E eu acrescento o rótulo de dados, ó. Aí eu vou ficar com os valores sobre as colunas. Aí vocês podem dizer assim, ah, mas ficou muito amontoado, ficou um em cima do outro. Não tem problema. Eu clico no rótulo de dados com o botão direito. Formatar rótulo de dados. E agora aqui no painel, ó, de opções do rótulo. Aqui, ó, opções do rótulo. Eu vou dar um clique. Opções do rótulo. Número. Vem aqui na opção de número. E aqui onde ele tem código de formatação, a gente pode reduzir, como se fosse uma escala. Então eu posso pôr assim. 0 ponto. Cada ponto que eu coloco vai dividir o meu valor por 1000. Então, como eu estou vendo aqui que é tudo na casa de 203 mil, 162 mil, 93 mil, eu vou colocar 0 ponto, abro aspas, espaço e eu escrevo a palavra 1000. Olha lá. Para ele colocar lá, por exemplo, 203 mil, 230 mil. Adiciono e pronto, ó. Ele pegou e colocou lá o nosso valor, né? Opa, fiz um errinho aqui. Aqui é ponto, né? Que eu falei ponto e digitei vírgula, desculpe. Então eu coloco aqui, ó, 0 ponto, aí a palavra 1000 entre aspas, e aí eu adiciono. Pronto, ó lá. Fica bem melhor, né? Ó, porque aí nesse caso eu não fico com eles tão visíveis. Tudo bem? Agora vem a outra parte, né? Aqui pra gente colocar que eu tinha lá no meu gráfico, ó. Que é essa parte de colocar a minha meta no eixo X. E aí como é que eu faço isso? Para colocar essa meta no eixo X, eu vou precisar aqui, ó, do lado
né? Deixa eu até puxar um pouquinho aqui para baixo o gráfico por enquanto. Eu vou precisar criar aqui uma fórmula para juntar o mês com o com a meta. E aí como é que eu vou fazer isso? Vou fazer igual, e aí eu tenho que juntar isso aqui com um número. Como eu tenho que juntar, eu vou perder a formatação. Então eu vou usar uma função aqui chamada texto, e eu vou juntar esse texto, ponto e vírgula, abro aspas, e aí dentro das aspas eu tenho que colocar o formato. Aí eu vou fazer o mesmo formato que eu fiz para o rótulo de dados. Então eu vou pôr 0 ponto, né? 0 ponto, aí eu fecho aspas e fecho parênteses. Ali ele vai dividir por 1000. Mas como eu quero que a palavra 1000 apareça escrita também, então eu vou colocar o E comercial, que é o operador de concatenação, abro aspas, espaço, 1000. Vou escrever aqui, 1000. Olha lá. Só que aí eu tenho que juntar isso com a data. Só que aí eu quero que um fique em cima e o outro embaixo. Então eu vou colocar um outro E comercial. E para poder fazer aquela quebra de linha, separar aqui embaixo para ficar o valor em cima e o mês embaixo, eu vou usar uma função chamada character. Olha lá, desculpem. Aqui ó, character. E o caractere que faz a quebra de linha é o número 10. Tá? Então eu vou colocar aqui ó, character 10, fecho parênteses. Esse character 10 é para fazer a quebra de linha, para colocar uma informação embaixo da outra. Vou juntar isso com a minha data, mas eu não posso clicar direto, porque a data também tem formato. Então eu vou novamente usar a função texto dessa data, ponto e vírgula, abro aspas, e aí eu ponho o formato que eu quero, que é o mês, com 3 dígitos, barra o ano, com 2 dígitos. Né? Fecho aspas e me fecho o meu parênteses. Então observem que eu vou juntar o valor da meta com a palavra 1000 para aparecer escrita, com esse caractere 10 que eu juntei, que é a quebra de linha, e mais a minha data também formatada. Pressiono Enter. Aqui vai aparecer tudo junto, mas eu posso arrastar. Olha lá, eu fiz para todos. E aí como é que eu coloco agora essas informações aqui embaixo, no meu eixo? Eu vou clicar com o botão direito sobre o gráfico, selecionar dados. Na janela de selecionar dados, ó, eu tenho aqui ó, rótulos do eixo horizontal de categoria, que é essa parte de baixo. Eu vou pedir para editar. E aqui no editar, ó, eu apago esse que está e seleciono esse daqui que a gente acabou de criar. Ó. Dou um OK. E OK novamente. Pronto, ó lá. Aí eu já tenho aqui, ó, 200 mil e o mês embaixo, porque a gente colocou aquela funçãozinha do caractere 10 ali para ele separar. E aí eu posso, de repente, colocar meu gráfico aqui, ó, sobre as informações, né? E elas não vão aparecer, tá? E depois eu poderia ajustar aqui a formatação, né? Colocar negrito, mudar a cor, de repente colocar aqui embaixo, ó, na cor verde para entender que faz parte da linha, colocar negrito ali nos rótulos, né? Mudar a borda. Aí agora é a questão de fazer a formatação aí do gráfico de vocês, ok? Então, viram que a gente fez aqui um gráfico, né, com metas variáveis, mas também a gente viu algumas dicas a mais aí, como mudar aquele rótulo do eixo ali horizontal, né, das categorias, como fazer a formatação aí do rótulo de dados também para essa parte da escala, né, dividindo o valor por 1000, escrevendo, né? E aí nós temos aí mais uma opção aí para vocês estarem montando os gráficos de vocês, tudo bem? Pessoal, espero que essa dica tenha sido útil. Deixem aí no comentário o feedback de vocês sobre o que vocês acharam, né? Se curtiram essa dica, cliquem aí no curtir. Se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos, nos prestigiem aí, né? Será uma honra ter vocês aí como nossos seguidores. Ativem a notificação ali no sininho para saber quando tem aula nova aí, né? Que a gente cria conteúdo aí toda semana, tudo bem? Deixem as dúvidas, comentários, sugestões,
interajam aí com o nosso conteúdo, porque isso nos ajuda a continuar compartilhando conhecimento aí com mais pessoas. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!